Bem, irmãos, a paz do Senhor. Amém. Hoje, 11 de janeiro de 2026, o nosso primeiro programa de 2026, né? Espero que sejam mais outros, que o Senhor nos abençoe nessa jornada. Amém. Nós temos hoje Gustavo, daqui da Igreja do Leme, uma pessoa imprescindível para a gente. O nosso cameraman hoje está sentado ao nosso lado, Francisco Ezequiel Profeta, não é isso? Isso. Isso. José, até o José. Tem até o José. José é o primeiro. É José Francisco Ezequiel Profeta. Isso aí. É um bom nome. Nós vamos começar o nosso programa hoje, o nosso tema é Jesus no Tabernáculo, o assunto conhecimento de Jesus através do tabernáculo e dos seus objetos. Nós vamos estudar hoje Números capítulo 28 e Romanos capítulo 12. A nossa primeira pergunta é, lendo Números capítulo 28, verso 3, comparado com Romanos 12, versículo 1, como deve ser feito o culto do Senhor? Nós temos 4 itens, né? Oferta queimada, cordeiro de 1 ano, depois sem mancha e a cada dia, né? Nós vamos primeiro começar item a item, tá, Gustavo e Profeta? Vamos Amém. de um a um para entendermos um pouco mais. A primeira letra é oferta queimada. Nós temos a Elaine Silva de São Vicente, São Paulo. Nós vamos ver o vídeo e depois começamos a conversar, tá bom? Amém. A oferta queimada, no Velho Testamento, fala sobre o animal, o cordeiro totalmente consumido pelo fogo. Após o sacrifício de Jesus, o sacrifício perfeito, hoje, em nossos dias, representa a nossa vida entregue no altar, representa este sacrifício ao Senhor, a nossa entrega total. Amém. Paz, Senhor. Bem, a resposta da nossa irmã foi boa, né? Muito bom. Agora nós precisamos dar uma olhadinha agora naquilo que nós temos para falar sobre essa oferta queimada. Muito bom. Vamos lá, Gustavo, o que você pode começar a nos ajudar para a gente poder deslanchar pelo menos esse primeiro item? Claro. Muito bom. Antes da gente iniciar falando especificamente da oferta queimada, né, é bom contextualizar os nossos irmãos de que esse texto em Números, que nós estamos estudando aqui essa semana, já traz Israel depois de ser liberto do peso, do jugo da escravidão do Egito. Né, o Senhor libertou Israel, derrotou o faraó, Israel já estava passando no deserto já há algum tempo, e o Senhor estava ensinando Israel a como interagir e como conviver com o Senhor. Com o Senhor. E como que deveria Israel se apresentar diante de Deus. E mesmo, a gente vê isso nos livros anteriores a Números, mesmo Israel tendo se afastado por algumas vezes, tendo pecado, tendo porfiado, tendo desobedecido, reclamado. Nossa, como Israel reclamou. Mesmo assim, o Senhor ainda dava estatutos, testamentos, para que Israel tivesse condição de se apresentar a Deus. Um desses estatutos é esse holocausto contínuo, que é esse atributo, esse estatuto que nós estamos estudando aqui, que é a figura do nosso estudo essa semana. E esse estatuto, esse holocausto, nada mais era do que um sacrifício. Todos os dias, de manhã e no final da tarde, o povo precisava trazer lá um cordeirinho pequeno para ser degolado e queimado no altar. E esse sacrifício, como ele acontecia sempre pela manhã e pela noite, fazia com que o fogo do altar estivesse sempre aceso. Por isso que era chamado de holocausto contínuo, porque o fogo do altar não se apagava mais. Então, por que essa oferta era queimada? Porque isso trazia um aroma agradável a Deus, né? O fogo, no Velho Testamento, especialmente na figura do tabernáculo, tem essa linguagem, essa figura de purificação. Então, como a gente está trazendo esse paralelo aqui com o texto de Números, com o texto de Romanos, né, que diz que rogo-vos, irmãos, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, esse culto, né, esse sacrifício, apresentar esse sacrifício, que nada mais é do que um culto ao Senhor, ele precisa ser agradável a Deus. Então, o que acontece? Nós nos apresentamos ali
nos entregamos por completo. Sim. Porque o cordeiro ali não era fatiado, ele não era limpo, ele simplesmente era morto e queimado por completo. Então, o servo do Senhor, quando chega na igreja, quando chega no culto, ele está ali com o coração 100% entregue, voltado ao Senhor, através da ação do Espírito Santo, que é o fogo que arde na nossa alma. Agora a nossa adoração pode subir de forma agradável a Deus. Com certeza. Interessante, Gustavo e Francisco, que durante todo o momento no deserto, né, desde a saída do povo, em que eles foram orientados a pegar tudo que do Egito, levar ouro, prata, o cobre, o Senhor começa a usar a figura do fogo. Sim. Não é? A coluna de fogo, a coluna de fumaça e tudo aquilo que o Senhor começa a gerar. E quando nós chegamos agora em oferta queimada, nós já ultrapassamos toda a confecção de todo o material do templo, do tabernáculo. Nós já ultrapassamos tudo aquilo que o Senhor orientou, medidas, da maneira. E esse dia eu estava pensando justamente numa coisa interessante. Você pegar um ourives no meio do deserto, para ele transformar, a gente até conversou ainda há pouco, né, sobre a transformação de alguma coisa, transformar ouro em uma peça de trabalho ornamental é muito difícil. Então ele teve dois fatos. Primeiro, derreter o que era imundo em uma peça de ouro, ou de prata, ou de bronze, retransformar esse material em um material que ia ser santo. E agora tu vê o holocausto, ele é colocado justamente em cima de tudo isso, em oferta queimada, direcionada aos céus. E vamos ver uma coisa interessante. No nosso culto hoje, depois da revelação do culto profético, nós aprendemos a ouvir o Senhor. Sim. E nós vemos o seguinte, que a revelação vem para a igreja, cada igreja nossa, o Senhor fala de uma maneira diferente, né? A revelação chega a você, você queima tudo aquilo que você veio durante o dia. Quando você clama, você esquece todos os seus pecados, você pede perdão, e agora quando a revelação vem, você recebe e glorifica ao Senhor. Então a revelação desce, passa pela igreja e sobe em sacrifício, em cheiro suave, não é isso? Isso, exatamente. O interessante é que nesse processo nada é tirado. Nada. Né? A única coisa que sai do sacrifício ali é o sangue, que o resto vai tudo para o fogo. E o fogo nada mais é do que um agente purificador, né? Na presença do Senhor. Então, quando é levado o cordeiro, o que quer que seja ali o sacrifício ao fogo, quando ele começa a ser queimado, ele tem um cheiro não muito agradável, né? Que é o cheiro do nosso pecado, é o cheiro das coisas que a gente traz do mundo. Tudo que você transferiu para o animal. Exatamente, né? E foi ali. E então, nesse processo de purificação, o cheiro já sai do outro lado como um aroma suave que sobe ao Senhor. Que aí os nossos pecados já foram perdoados, nós temos apenas comunhão com o Espírito Santo, que é onde ele fala, nós entendemos e buscamos e glorificamos tudo aquilo que o Senhor faz e fala conosco todos os dias. E interessante, Gustavo, é que o deserto foi uma escola para o povo de Israel. Né? Desde o início, né? Lá atrás, olha, vocês vão sair, e o Senhor fala com Moisés na sarça, e vem todo o processo, e você vê o seguinte agora, a oferta queimada é uma orientação diária, 9 e 15 horas, se eu não me engano, não é? E você vê que agora até o tamanho do cordeiro tem que ser de 1 ano. Sim. Não tem, tem que ser de 1 ano. Ele não pode ter nada quebrado, não pode ter mancha. E o Senhor começa agora a trazer ao povo de Israel o seguinte: quando eu falar, eu vou operar. Não é Exatamente. Isso? Como o pastor bem falou, né? A essa altura, né, da vida, da história de Israel, o tabernáculo já estava pronto, o Senhor já tinha dado várias orientações, o Senhor já tinha libertado, e Israel realmente passou por muita coisa no deserto.
de igual modo estamos hoje nós vivendo, né? O tabernáculo, que inclusive é o tema, o lema desse ano, já está pronto, Com certeza. já foi construído, já está disponível para nós, povo do Senhor. Nós, apesar de termos sido libertos do jugo do pecado, nós ainda estamos no deserto. Ainda estamos passando e estamos debaixo dos estatutos do Senhor. Não mais os estatutos da lei do Velho Testamento, mas agora debaixo do estatuto da graça de Deus. Então, por causa disso que estamos aqui ainda vivendo, nós também fazemos e apresentamos ao Senhor este sacrifício, esse holocausto contínuo. Assim como Paulo nos orienta, todos os dias apresentamos não mais um animal, mas apresentamos os nossos corpos, né? Nós totalmente entregues ao Senhor, e assim o fogo do Espírito Santo faz com que a nossa adoração suba de forma agradável ao Senhor. Então, eu falei no início, nós tínhamos 4 itens, né? Nós temos agora o item que é o Cordeiro de um ano. Nós temos um jovem aqui do Rio de Janeiro, que é o Cláudio Gabriel, ele é autista, ele sempre grava pra gente, ele é da igreja de TH. Vamos assistir o vídeo dele e depois voltamos. O Cordeiro de um ano representa o culto vivo. O Cordeiro de um ano representava o melhor da oferta, a vida em pleno vigor, sem defeito e totalmente entregue. Profeticamente, apontava para Jesus Cristo, o Cordeiro perfeito, santo e sem mancha. Essa oferta simbolizava a plenitude da vida consagrada a Deus, uma entrega total, pura e irrepreensível diante do Senhor. Mais do que um rito, o Cordeiro revelava o princípio do sacrifício substitutivo, prefigurando Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Assim como marcou a libertação do povo da escravidão do Egito, ele cumpriu-se plenamente na libertação definitiva do pecado por meio do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. A existência de um Cordeiro jovem e sem defeitos declarava que somente um substituto ele poderia pagar a dívida do pecado. E esse substituto é Jesus Cristo, cumprimento final e eterno. O nosso culto só é aceito porque está fundamentado na obra completa de Jesus Cristo e não em méritos humanos. Nele encontramos o verdadeiro culto vivo e santo e agradável a Deus. Bem, Francisco, a gente viu aí a resposta do Gabriel. O que você pode nos ajudar? A primeira coisa, pastor, que vem na minha cabeça quando a gente fala do Cordeiro de um ano, voltando um pouco lá atrás na história dos servos do Senhor, quando o Senhor tira o povo do Egito, né? O Senhor revela que é para que cada família pegasse um cordeirinho de um ano, sem mancha, colocasse dentro de casa, criasse ele ali ao longo de 15 dias, mais ou menos, não é isso? E aí faz ali o sacrifício e o pessoal passava o sangue nas veias da porta para que o anjo da morte não entrasse, né? E isso é interessante porque quando a gente convive com uma pessoa, um vizinho, um amigo, por exemplo, vem visitar a gente, passa uns 15 dias na nossa casa, que a gente, quando ele vai embora, a gente sente, assim foi nesse sacrifício, porque a gente pega um amor que é o amor mais sincero e puro que existe, né? É o amor de Deus, amor que vem de Deus, para que a gente possa estar ali em comunhão com Ele o tempo todo. Gustavo. É interessante que a figura do Cordeiro sempre esteve presente, né? E nós sabemos que isso não é por acaso. E mais uma vez, como o profeta falou, tá a figura de um Cordeiro jovem, né? O holocausto que seria aceito e seria agradável a Deus, não é um cordeiro já, vamos dizer assim, né, velho, cansado, que, vamos botar assim, não presta mais para nada, não vai servir mais para dar lã, não tem nada. Mas não, é um cordeiro novo, assim, no auge da sua viçosidade, não sei se é essa palavra, né, onde está mais viçoso, com mais energia, com mais potencial para a sua vida. E é isso que o Senhor, ele é agradável a ele. Por quê? Porque o que é o custo do pecado é a vida. O pecado ele não pode ser pago com um restinho de vida.
Porque o preço do pecado é a morte, a palavra nos fala isso. Então, para que aquele animal tivesse, vamos dizer assim, capacidade de receber o pecado do homem que estava ali, ele precisava ter vida para dar. Não podia ser um animal qualquer, até porque não seria um sacrifício entregar um animal que já está no final da sua vida, que já não tem mais valor, que já não vai fazer mais falta para você ou para sua família, né? E assim como nós estamos tratando aqui, o culto que é vivo, que Paulo nos orienta a que seja o nosso culto diante do Senhor, que apresentemos os nossos corpos como sacrifício vivo, ou seja, um sacrifício, uma entrega, como nós já falamos, que é total. Nós não entregamos ao Senhor só aquilo que restou do nosso dia. E é o melhor, né? O que restou das nossas forças, das nossas energias. Não, pelo contrário. O que nós entregamos a Deus é o melhor que nós podemos dar. E aí entra um outro detalhe que é muito importante. O que é o melhor que eu posso entregar ao Senhor? Será que o melhor que eu posso entregar é o da minha capacidade? É o da minha sabedoria, da minha destreza, do meu conhecimento, da minha eloquência? Não. Davi lá atrás, né? Lá atrás nos nossos dias, mas bem após essa passagem que estamos estudando, quando quer ofertar o material ao templo, ele confessa diante do Senhor: olha, tudo que eu tenho, tudo que nós temos aqui, o Senhor que nos deu. E é da tua mão, Senhor, que nós te damos. E de novo ele vai confessar ao Senhor: olha, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que o Senhor tem me dado? E a resposta não é minha força, meu talento, não. A resposta para agradecer ao Senhor, para ser agradável a Deus, é tomar o cálice da salvação e invocar o nome do Senhor. Ou seja, o que nós damos para Deus, o nosso culto que é agradável e que é vivo, não é simplesmente o nosso saber, a nossa eloquência, a nossa força, mas não, essa vida que estava ali tipificada no Cordeiro Novo, é a vida que nós temos hoje em Jesus. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então agora, nova vida nós temos diante do Senhor, e agora é essa vida, que por sinal é muito melhor do que a minha vida, eu vou ofertar ao Senhor. Não é mais agora simplesmente um corpo cansado, um corpo acabado, um corpo que está abatido pelas lutas, pelas fadigas do mundo, mas não, é um corpo que no momento em que nós ajoelhamos e nós fazemos a invocação do sangue de Jesus, do sacrifício que ele fez por nós, agora é um corpo renovado, é um corpo vivo, porque o Senhor Jesus nos dá vida. E agora com essa vida de um cordeiro novo, um cordeiro viçoso, nós podemos então ofertar esse verdadeiro sacrifício agradável a Deus. Interessante, aqui darei ao Senhor. Quantas coisas você pode dar ao Senhor hoje? Mas você pode dar valores? Será que é isso que o Senhor quer? Você pode dar alguma coisa palpável? Não, mas o Senhor quer de você o seguinte: cordeiro de 1 ano, sua vitalidade completa, né? Você pega um cordeiro hoje de 1 ano, a energia que ele tem, o potencial que ele tem, voltando um pouquinho em questão de física, né? É um cordeiro com a carne macia, ele sem mancha, é o que nós vamos entrar daqui um pouco, sem mancha, não podia ter osso quebrado, mas um cordeiro perfeito. E a perfeição do Senhor, né? Tudo aquilo que ele tinha, ele entregou pelas nossas vidas. Esse 1 ano representa na nossa vida também, pastor. Eu, por exemplo, que eu me converti, né, aos 36 anos de vida, esse 1 ano representa o período que a gente tem de aprendizado, que a gente chega do mundo cansado, abatido, machucado pelas provas, tudo de errado que aconteceu na nossa vida, a gente chega destruído. Então, nesse período de 1 ano, a gente aprende a confiar no Senhor, a gente aprende a ser totalmente dependente do Senhor. O Senhor renova a nossa vida, o Senhor renova a nossa disposição, o Senhor renova a nossa energia, o Senhor renova a nossa comunhão com a aliança dele todos os dias, para que assim
no auge da nossa energia do novo convertido ali no primeiro amor, né? Na chama do primeiro amor, a gente consiga dar para o Senhor o melhor da nossa vida, que o que é? É o nosso coração. Que a única coisa que a gente tem para dar para o Senhor é isso. A gente dá o nosso coração. Senhor, eu nada posso, eu nada consigo. Eu me coloco diante do Senhor como dependente do Senhor, para que o Senhor possa fazer de mim um instrumento nas tuas mãos. Eu não posso, eu não tenho nada para dar para o Senhor. Mas o que o Senhor tem, o Senhor me dá. E eu devolvo o Senhor como tem um hino que a gente canta, serviço. Né? Eu tudo posso naquilo que me fortalece. E assim, e aí a gente continua ali no caminhar, aprendendo dia a dia, lendo, descobrindo, aprendendo, né, aquilo que o Senhor tem nos ensinado na presença do Senhor, tudo que é escrito. A pessoa pega uma Bíblia para ler, tem pessoas que lê como um livro, né? Nós, servos fiéis do Senhor, revestidos do sangue do Espírito Santo, nós lemos como um livro vivo que nos dá a direção e nos dá a certeza de uma coisa, que nós temos o direito à vida eterna. Amém. Que é o mais importante na nossa caminhada. E só para esclarecer uma coisa que está nos vendo, você falou do profeta, né? Porque o sobrenome dele é profeta. É verdade, é um costume. O nosso dia a dia nós tratamos o Francisco como profeta, mas é um sobrenome dele, né? É verdade esse sobrenome. Assim. Podemos seguir? Podemos. Bem, o outro item, sem mancha. Nós temos o ungido Anderson Braga, de São João de Meriti, Rio de Janeiro. Ele vai nos dar as respostas e depois voltamos. Amém? O nosso culto ao Senhor deve ser um culto sem mancha, isto é, um culto santo. Jesus Cristo morreu por nós como uma oferta perfeita, sem mácula, sem mancha, dando-nos o direito de participarmos de um culto na eternidade, de um culto que nos leva ao trono do Deus Todo-Poderoso. E este sacrifício perfeito, sem qualquer pecado, nos traz o perdão, a justificação, a santificação e a comunhão através do poder do sangue de Jesus. A todos, a paz do Senhor Jesus. Bem, vamos lá, né? O ungido Anderson, ele trouxe uma resposta padrão, muito boa, mas sem mancha. Acho que a gente deu um spoilerzinho anterior, né? Sim. Falamos alguma coisa. Quase entramos no assunto. Mas o que tu pode nos falar? Bom, acho que sem mancha ali talvez seja um dos aspectos aqui que seja mais simples ali dos irmãos que está bem patente, né? Essa figura do cordeiro sem mancha já é muito utilizada nos nossos cultos, nos nossos ensinos. Então, certamente os irmãos já têm isso aprendido, né? Que é basicamente fala da santidade e da santificação, né? O cordeiro não poderia estar ali recebendo a culpa, o pecado, se ele mesmo já tivesse falhas. Né? Para que o cordeiro tivesse, mais uma vez, vamos usar essa palavra, a capacidade de receber ou absorver o pecado do homem, ele precisava ser sem mancha, porque não faria sentido ofertar pecado, transferir pecado para alguém que já tinha manchas, já tinha falhas. E assim é o nosso Senhor Jesus. Né? O próprio cordeiro ali, a figura física do cordeiro, era examinada pelo sacerdote. O sacerdote tinha aquele cuidado de olhar, verificar se o cordeiro realmente não tinha mancha, se ele não tinha nenhum osso quebrado, se não tinha nenhuma falha, nenhum machucado, para ter esse cuidado de que o sacrifício fosse o mais perfeito possível, o mais santo possível. O próprio Senhor Jesus, no momento do seu julgamento e crucificação, foi analisado, foi julgado, né? Tanto pelos seus discípulos, quanto porque eles estavam em volta, mas especialmente pelos governantes que estavam ali, por Herodes, por Pilatos, que eles, ao analisarem o caso, analisarem a figura, a imagem de Jesus, lavaram suas próprias mãos, a palavra diz isso muito claramente, falaram, olha, não acho nesse homem culpa alguma, não vejo nesse homem caso algum para que seja condenado, para que seja crucificado. Então, esse sacrifício, ele é santo. E como nós falamos no ponto anterior, porque temos nele uma nova vida, essa nova vida que temos nele agora é santa. Então eu, como pecador que sou, posso ofertar ao Senhor um culto verdadeiramente santo. Ora, onde já se viu eu, sujo que sou, pecador imundo que sou, poder ofertar a Deus
um culto, uma vida sem pecados. Onde isso seria possível? Inimaginável, se né? não fosse o ato de clamarmos ao Senhor, pedirmos o perdão do nosso pecado, porque esse sacrifício ele é perfeito o suficiente para perdoar o meu pecado, e através dessa vida nova que eu tenho, poder ofertar assim um holocausto contínuo, porque é todo dia. Spoiler, né? Vamos no próximo assunto. Mas podemos ofertar a Deus um culto, um sacrifício, uma adoração perfeita no sentido de em santidade, sem pecado. Então naquele momento existiam algumas coisas necessárias. Primeiro, ser de um ano. Sim. Né? Segundo, não ter mancha, não ter osso quebrado. E lá na cruz, uma das coisas que marca, né, o sacrifício, a morte de cruz, para acelerar, a primeira coisa que eles quebravam eram as pernas da pessoa. Jesus não houve nada quebrado. Então, nós vemos o seguinte, que o momento do clamor pelo sangue de Jesus, quando nós clamamos no início do culto, em que nós temos a oportunidade de confessarmos os nossos pecados, e às vezes, né, quem está dirigindo o louvor, quem está dando a continuidade do nosso culto, é tão rápido, né? Ajoelhou, clama logo. Parar um pouquinho, né? É o que o pastor Alexandre está fazendo. Não remova os marcos antigos. Sim, olhar os marcos. Vamos parar um pouquinho. Vamos dar o tempo de quem está no culto, ofertar, não é? Clamar e integrar o pecado, é botar a mão sobre o cordeiro. Não é? Deixar que a nossa culpa seja transferida, não muito rápido, mas existem grandes coisas e nós vamos ver daqui um pouco o culto, o cada dia. Profeta, né? Na minha conversão, pastor, eu aprendi, né, ao longo do convívio com os irmãos. Sim. Eu tive a honra de ter como pastor alguns pastores de Vitória, alguns irmãos que são dedicados pela obra do Senhor, né? E um dos ensinamentos que eu tive foi esse, né? A palavra de Deus fala assim, você que é santo, santificai-vos mais ainda, né? E essa a nossa busca, a nossa busca pela santificação a todo momento. Santificação diária. Cada vez que a gente clama pelo sangue de Jesus, onde a gente esteja, né? O Senhor ali renova a nossa comunhão, o Senhor ali pode operar, o Senhor pode nos usar como instrumento, ou pode nos dar um livramento mesmo, né? E assim a gente vai caminhando e a gente vai buscando a nossa santificação, sem alongar muito para não entrar na outra coisa, né? Tá, o outro item que nós vamos ver é cada dia. Isso. Nós temos outro diácono também do Rio de Janeiro, que é o Isaac Lima, da Igreja de Serrão. Nós vamos ver o vídeo e depois voltamos para começar a falar do nosso culto diário, né, Gustavo? Isso mesmo. Tá bem? Nós precisamos aqui fazer uma lembrança, meus irmãos, de que a experiência que nós temos com o Senhor, a experiência de salvação, né, que o Senhor nos concedeu, ela é uma experiência que é vivida em santificação. Né? Nós temos ali o ato da soberania de Deus, nós temos a aceitação, né, ao chamado que o Senhor Jesus nos faz, e a partir daí é inaugurado na nossa vida aquilo que nós chamamos de processo de salvação, ou seja, salvação é ato e é processo, e ele é vivido em santificação. O culto na vida do servo do Senhor é feito dessa forma, porque quando nós cultuamos ao Senhor, nós depositamos no altar a nossa gratidão por esta experiência que o Senhor ele nos concedeu. Né? É por isso que o culto ele não pode encerrar. O culto ele precisa ser todos os dias, porque o fogo não a podia apagar. Né? As ofertas elas eram feitas todos os dias. É por isso que nós precisamos do Senhor todos os dias. Nós cultuamos ao Senhor todos os dias porque é o melhor momento do nosso dia. É o momento em que nós estamos na presença do Senhor, sentimos a sua presença, o Senhor trata conosco, nos ajusta e nós entregamos ao adorado a nossa adoração de uma forma que agrada a Ele.
porque Ele é o dono, né, do culto, Ele é o dono, né, o grande objetivo. Então que nós possamos viver essa experiência a cada dia como uma lembrança de que nós precisamos buscar o Senhor todos os dias, viver na sua presença todos os dias, dar o governo das nossas vidas ao Senhor todos os dias, porque nós carecemos, né, de sermos aperfeiçoados por Ele até o grande dia, o momento em que nós seremos arrebatados daqui e levados para cultuar a Ele todos os dias, mas agora na sua eternidade. Amém, meus irmãos? A todos, a paz do Senhor Jesus. Vamos lá, Francisco, dizer que é um profeta. O que você pode nos falar do cada dia? Bom, pastor... Já demos uma dica do que é. Assim como o sacrifício começou lá atrás, o sacrifício contínuo, veio caminhando cada dia, tinha um sacrifício ali pelo pecado, chegou até Jesus, né? E a partir de Jesus, nós passamos a ter um culto consciente, né? Onde, pelo clamor que a gente faz no sangue de Jesus, a gente sacrifica o cordeiro, né? Veste ali o sangue e aí a gente entra em comunhão com o Senhor através, depois de ser remido por aquele sangue do cordeiro que foi sacrificado ali na cruz. Lá atrás eram 2 sacrifícios diários, tá? Agora é um único. E você não precisa mais imolar o cordeiro porque ele já foi imolado lá atrás. Sim. Não é isso, Gustavo? Perfeitamente. E é um ponto interessante, né? Que no Antigo Testamento, faça chuva ou faça sol, tinha que ter. Tinha que ir lá, o fogo não podia se apagar, o fogo do altar do sacrifício, né? E hoje, esse culto, que é o nosso culto que nós ofertamos de forma agradável a Deus, ele independe das circunstâncias, especialmente das circunstâncias internas do homem, da sua emoção, do seu estado emocional, do seu estado psicológico. Como nós falamos, nós ofertamos agora uma nova vida, uma vida santa, uma vida pura diante do Senhor. E ele, como Paulo fala, é um culto racional. E como o Francisco muito bem colocou, é um culto consciente. Esse é um ponto, inclusive, muito importante da doutrina que pregamos. Né? Apesar de já sermos salvos e vivermos o benefício da salvação aqui no mundo, nós precisamos, todos os dias, continuar escolhendo a salvação e agindo e atuando em cima dessa escolha de salvação. E um desses atos, uma dessas escolhas, dessas ações, é o nosso culto agradável a Deus. É o nosso culto que, independente se eu estou cansado, independente se eu estou triste, se eu estou bem, se eu estou feliz. Tem um hino das crianças que fala muito bem, né? Quando eu ando bem, quando estou doente, quando eu estou contente, ou se eu estou triste, aleluia, estou aqui para glorificar ao nome do Senhor. Então, esse culto que nós ofertamos, ele é diário, ele é contínuo, como o José muito bem disse. Desde a antiguidade ele era contínuo. Quando ele chega no sacrifício de Jesus, ele não deixa de ser contínuo porque o sacrifício animal acabou, mas ele continua contínuo porque esse sacrifício do nosso Senhor, ele é suficiente. Ele é tão poderoso que ele se estende pelos anos, pelos séculos, pelos milênios, até chegar a nós aqui e continua sendo tão suficiente quanto foi. Ele ultrapassa tudo, dia, né? Ultrapassa todas as barreiras e ele continuará ultrapassando até o dia em que ele não mais será necessário. Que dia é esse? É o dia que o Senhor grande dia do Senhor voltar. E quando ele nos trouxer para a eternidade, não mais teremos a necessidade de novos sacrifícios. Interessante, Gustavo e profeta, que o Isaac ele falou sobre ato e processo. Não é isso? Você falou que você aceitou o Senhor com 30 e poucos anos. Naquele momento em que você entendeu o ato do Senhor, houve ali. Agora o processo é o diário. É o culto diário. Quando você ultrapassa o dia que você vai chegar ao Senhor, mais um dia. O nosso processo ele é diário e constante até a volta do Senhor Jesus. Importante frisar também que o texto que nós estamos vendo da orientação de Paulo, ele não fala apresentar nos vossos templos um sacrifício. Não, mas Paulo vai interferir
na doutrina da igreja, dizendo, apresentai os vossos corpos. Então, apesar de que sim, a nossa doutrina de culto é importantíssima, o servo do Senhor precisa buscar estar presente no culto, porque o culto ele é feito para ser uma reunião, uma congregação da igreja, do corpo para adorar o Senhor, mas o servo ele não está necessariamente preso. Isso. Não há, se há alguma impossibilidade do servo estar presente no culto, isso não é questão para que o servo não esteja em comunhão com o Senhor. Ao acordar dentro de casa, o servo do Senhor já pode apresentar o seu corpo em sacrifício vivo, agradável e santo diante de Deus. Ele já está, ao começar o dia, glorificar o Senhor por ter acordado com saúde, com vida, pedir ao Senhor uma bênção durante o dia, uma direção para o seu dia, ele já está cultuando o Senhor de maneira racional e consciente. E é uma coisa também, o que a gente estava comentando entre uma pergunta e outra, nos nossos dias hoje, a tecnologia nos dá uma condição muito boa, né? Verdade. Você pode estar vendo no YouTube, você pode estar vendo no Zoom, o culto transmitido, mas é uma coisa que a gente precisa entender. Aonde você estiver, ali o Senhor está. Onde houverem 2 ou 3 reunidos, ali eu estarei. E você está ali no teu metrô, vindo do trabalho, você pega a palavra, o Senhor fala contigo, meu filho, olha, hoje lá na minha igreja eu vou levar uma senhora. E você usa a tecnologia onde você passa um zap para o teu chefe do grupo, isso é consultado e o Senhor opera. Em qualquer momento da nossa vida é assim. Amém? Glória a Deus. Amém. Nós temos a segunda pergunta, também agora com 3 itens. Lê Romanos 12, versículo 1 e faça uma aplicação profética de cada um dos aspectos que envolve o nosso culto ao Senhor. Considerando os itens, culto agradável, culto vivo e culto santo. Amém? Bem, Gustavo e Francisco, eu acho que a gente podia juntar, não é? Falar logo os 3 itens, a gente faz uma coisa única, eu já dou uma entradinha para a gente. Então, vamos lá. Quando nós lemos lá em Romanos capítulo 12, verso 1, que diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O nosso culto, ele deve ser revelado. Deve sair conforme está na eternidade, porque é um culto profético. E quando nós apresentamos a nossa vida como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, nós fazemos o culto que agrada ao Senhor, que é o culto conforme o Espírito Santo, é o culto agradável, o culto santo, um culto segundo a compaixão de Deus. E esse é o culto que move a eternidade. A paz do Senhor Jesus. Lendo o texto que está em Romanos capítulo 12, verso 1, que nos diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Fazemos a aplicação profética de cada aspecto que envolve o nosso culto ao Senhor, considerando o culto vivo. O culto vivo é aquele onde Deus triuna, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo está presente. E assim, o Senhor pode operar a salvação em cada vida que entrar na igreja. O culto vivo é aquele que gera vida eterna em cada coração. E só é possível quando estamos em obediência à palavra de Deus, clamando pelo sangue de Jesus, em santificação do Espírito Santo. A paz do Senhor Jesus, irmãos. O culto santo, nós entendemos que é a separação absoluta, né? Para oferecer um culto agradável ao Senhor. É a santidade, é a separação para o uso exclusivo de Deus. Que a palavra nos diz no Hebreus 12:14, né? Sem santificação ninguém verá o Senhor. Então o culto santo exige que o corpo apresentado esteja purificado, pois no tabernáculo nada contaminado poderia subir ao altar. Essa santidade não é o fruto de perfeição humana, mas da separação do sistema do mundo e da transformação operada pelo Espírito Santo. Ela reflete a santidade perfeita de Cristo, o Cordeiro sem mancha, sendo continuamente aperfeiçoada.
pelo fogo provado da fé. Amém? A paz seja a todos os irmãos. Culto agradável, nós vimos aí o vídeo da Silvia Januária. Culto vivo, a Sabrina Pereira. E o culto santo, Patrick, que é uma pessoa que está sempre gravando conosco. O culto agradável, só para a gente dar um início daquilo que a gente vai responder. É segundo a vontade do Senhor. Culto vivo, o culto revelado, que é o nosso culto diário, e o culto santo separado, exclusivo para o Senhor. O que nós podemos começar a falar sobre isso? É bom que a gente, assim, já pincelamos ali muita coisa sobre esse assunto na pergunta anterior, né? Mas se a gente for começar aqui nesse termo de culto agradável, né, o que é feito segundo a vontade do Senhor, é muito importante frisar que, às vezes, na nossa rotina, na nossa vida como servo do Senhor, a gente tem o culto como um refúgio nosso, né? É um momento em que eu vou ali esquecer dos meus problemas, né? Vou me entregar ao Senhor e na maioria das vezes, né, se tudo estiver bem, se tudo estiver certinho com a minha vida espiritual, eu vou chegar no culto e vou sair do culto melhor do que você entrou, claro. Né? Eu vou receber uma bênção, vou receber libertação, vou ser consolado, vou ser edificado, vou ser até mesmo reprovado, né, e receber uma exortação do Senhor, mas sairei melhor do que eu entrei. Só que nessa rotina, a gente acaba, por acidente, às vezes, de forma inconsciente, trazendo o culto ou buscando o culto como uma coisa agradável a nós. Eu quero que o culto seja agradável a mim. Eu quero me sentir bem no culto. Quando, na verdade, o objetivo do culto não é ser agradável àqueles que estão cultuando. Mas ser agradável ao Senhor. O objetivo do culto é ser agradável àquele que é cultuado, que é o Senhor. Então, por que é tão importante que esse culto seja agradável? O que é ser agradável ao Senhor? O Senhor já nos deu, nós falamos disso aqui, né? Ser agradável, ser grato e, de fato, entregar ao Senhor é dar aquilo que o Senhor nos deu. Ou seja, fazer a vontade do Senhor. É por isso que nós temos, de forma tão maravilhosa e tão firme na nossa obra, no nosso meio, na obra do Senhor, a figura do culto profético, que é não só aquele momentinho, meia hora antes do culto, em que vamos organizar o culto, mas a partir do final do culto anterior, durante todo o dia em que os servos do Senhor estão buscando o quê? A vontade do Senhor. Senhor, mostra o que o Senhor quer no culto. Mostra, Senhor, quais são os louvores que o Senhor quer que cante. Mostra qual é a mensagem, onde o Senhor quer falar, para quem o Senhor quer falar. Então, o servo do Senhor que está preocupado em buscar a vontade do Senhor, esse é o servo que vai ofertar um culto verdadeiramente agradável ao Senhor. Interessante, você falou em culto profético. E durante todo o dia, nós estamos orando para que o Senhor revele a condição daqueles que vão entrar ao culto. E muitas das vezes nós esquecemos de orar pela nossa vida. Senhor, eu estou indo ao culto hoje te glorificar, mas eu estou com um probleminha. Acontece muito. Vamos ouvir o Senhor falar. E interessante ainda é ver que o Senhor, diariamente, o Senhor cuida individual de cada pessoa. Nós nos preocupamos também com aquele que vai entrar na casa do Senhor. Eu me lembro que uma vez aqui eu estava conversando com o Francisco, uma senhora que estava passando, foi um domingo de manhã, se eu não me engano, estava procurando uma igreja para assistir a escola bíblica dominical, vizinha daqui. E ela disse que veio procurando em toda a Copacabana e Leme uma igreja para ir, não tinha igreja aberta. E ela, por um acaso, entrou aqui. Final do ano agora, na minha igreja, eu estava, antes da vigília, vi um senhor da minha igreja, que ele é recém-convertido, ele vinha com a Bíblia na mão, antes da vigília, e uma senhora perguntou: a sua igreja vai passar de joelhos hoje? Ele falou: vai, por quê? Não, é que eu estou vindo desde longe procurando uma igreja aberta e não encontro. Ele falou: então vamos na minha igreja. E depois que terminou a vigília, ela falou assim: olha, pastor, todas as igrejas que eu passei em virtude da violência, não é? Que é um lugar violento, estão fechadas. Fizeram a vigília, fizeram antecipadas. E eu consegui me ajoelhar e pedir ao Senhor um ano novo com tranquilidade. É uma bênção, né? É uma bênção. O interessante é que o nosso culto,
ele não tem um dia determinado, né? O nosso culto, o Senhor opera todos os dias. É o culto na vivo. Nossa vida, para que a gente possa continuar seguindo, continuar com nossos passos firmes, isso tudo para a honra e glória do Senhor Jesus. Sim. Né? Isso é muito interessante, a maneira que o Senhor age na nossa vida. Essa senhora que o Senhor se referiu, isso aconteceu no Trombetas de Festa. Ela rodou procurando, só que no dia ela não achou nenhuma igreja. A única igreja que ela já conhecia aqui, que ela já veio ao culto algumas vezes, e aí ela entrou, participou do Trombeta, ficou maravilhada, e ela está aí até hoje conosco, caminhando conosco, é a vizinha aqui da igreja. Ela está sempre aí nos cultos com a gente. Ou seja, é um bom gancho, né? De falarmos da maneira como o Senhor opera. Nós não temos um dia específico, é o culto da libertação, é o culto da prosperidade. Não. Todo dia. Todo dia o Senhor opera da maneira como Ele quer. Por isso que o nosso culto, como Paulo diz, é vivo. Sim. Porque ele parte de uma revelação do Espírito Santo de Deus. Então, o nosso culto não é movido simplesmente de nós para Deus. Ele primeiro passa, vem do Pai, buscando a vontade do Senhor, então ele revela. Então, essa revelação dá vida a esse culto. É o que dá sustento a esse culto. É o que faz com que os atos do culto ultrapassem os limites do templo, ultrapassem os limites físicos, materiais de uma igreja, para que essa adoração, esse sacrifício, esse holocausto, possa verdadeiramente chegar até o céu. Não é simplesmente um som que vai ultrapassar a barreira, a janela da igreja e vai atingir os vizinhos. É muito mais do que isso. É uma operação vinda de Deus que passa por um povo que se entregou completamente ao Senhor para voltar a Deus. E no caminho, o Senhor vai operar. A própria palavra fala em Isaías, que diz que a palavra de Deus, ela é como a neve que está na montanha. Ela não volta a Deus sem antes cumprir a sua vontade. Assim como a neve que cai e rega a terra e sobe, a palavra de Deus não volta para Deus vazia, sem antes cumprir o seu objetivo. E é por isso, Gustavo, que a gente já entra na letra C, o culto santo. Exatamente. Não é? Quantas vezes o Senhor está no culto, vocês aqui no Leme, né? Vocês estão no culto profético, como em todas as nossas igrejas, e o Senhor revela alguma coisa de alguém que vai entrar. Talvez, muitas das vezes, e quase sempre, uma pessoa que nunca entrou numa igreja evangélica. E a primeira coisa é quando ela ouve a revelação, com quem é que falou para ele aquilo que eu estou sentindo? Né? É o Senhor revelando o interior da pessoa, a necessidade da pessoa. Por isso que é um culto agradável ao Senhor, por isso que é um culto vivo, pulsante e santo, porque nós queremos levar para o Senhor aquilo que nós não temos, que é a nossa santidade. Sim, e como o Senhor falou, isso o Senhor faz também com nós, que somos servos do Senhor. Às vezes nós saímos de casa, Senhor, eu preciso tanto receber uma bênção no culto, eu preciso que o Senhor fale comigo, eu preciso de uma direção do Senhor. E você vem para a igreja, chega na igreja, tem um dom ali, exatamente em cima daquilo que você precisava ouvir do Senhor. Aquela direção que você precisava, o Senhor, no momento do culto profético ali, o Senhor usa um servo dele, revela, dá o dom e é entregue no culto. E ali a nossa fé é renovada, né? É acrescida ainda mais fé no nosso coração, porque nós sabemos que Deus ouve as nossas orações e está atento a todas as nossas necessidades. É aquele salmo que você falou, sonda-me, ó Deus. O Senhor te sonda durante todo o dia, Ele sabe daquilo que você vai precisar. E que darei ao Senhor? Por tudo isso que o Senhor me deu. Somente um culto santo, vivo e agradável a Ele. E um aspecto importante do culto santo ou da santificação é que santificar quer dizer separado. Ou seja, o culto, por mais que a gente tenha muitas experiências até de visitantes que chegam na igreja e que após o culto falam assim, nossa,
O culto foi para mim. Parece que todas as coisas do culto foram apontadas para minha pessoa. Todos os atos do Senhor foi para mim. Os louvores, a mensagem falou o meu coração. Parece que sim, o Senhor separou esse momento para mim. Mas o culto, o objetivo do culto, apesar de termos um transbordo de bênçãos, porque o Senhor nos dá vida em abundância, o objetivo do culto, o alvo do culto, não somos nós. O objetivo do culto não é eu buscar dons para que o Senhor dê libertação, para que o Senhor abra portas de emprego, para que o Senhor dê cura. Esse não é o objetivo do culto. Isso são benefícios que transbordam do culto. Sim. Mas o objetivo do culto é pura e simplesmente e unicamente o Senhor. Sim. A figura trina de Deus, no Pai, no Filho e no Espírito Santo, sendo adorados por um povo que se entrega completamente a Deus. E o Senhor, ele é tão maravilhoso, tão bondoso, que nesse ato de ser agradado pelo seu povo, ele transfere e devolve bênçãos sobremaneira para a nossa vida. Então, é um ponto muito importante para os nossos irmãos que estão, às vezes, começando na caminhada, ou para os nossos irmãos que já estão há muito tempo na caminhada, em que, como nós falamos aqui, nós oramos para o Senhor mostrar a vontade dele, para quem vai entrar na igreja, para o Senhor operar uma bênção, vai ter um culto especial, para o Senhor falar à igreja, falar ao meu coração, eu estou tão necessitado, estou tão carente, mas esse não é o objetivo do culto. O culto verdadeiramente santo é um culto cujo único alvo de adoração é o Senhor. Não é o pregador, não é o cantor, não é o instrumentista, não é que eu tenho um grupo de louvor, uma banda muito técnica, muito maravilhosa, que os louvores saiam maravilhosos, não. O meu objetivo em estar no culto é adorar ao Senhor. E Ele, pela sua misericórdia, pela sua imensa graça, Ele me dá mais do que eu mereço, muito mais do que eu mereço, coisas que nem são o objetivo do culto, que é a libertação, que é a cura, portas de emprego e tudo aquilo que nós temos visto sendo operado no nosso meio. E interessante, Gustavo, que lá atrás, logo no início da obra, né, nós não tínhamos instrumentistas. Às vezes era um violão em que um jovem estava aprendendo, ou às vezes ele nem ia no culto, e nós cantávamos sem instrumento, e a bênção era a mesma. Hoje você pode ter vários equipamentos, tudo, mas a bênção do Senhor continua a mesma. O nosso culto continua sendo agradável, o nosso culto continua sendo vivo, o nosso culto continua sendo santo. Eu queria passar agora para as crianças, eu não vou nem pedir para cantar o hino, né? Eu estou suprimindo um pouco mais os hinos, mas eu queria falar para os irmãos o seguinte: o tema dessa semana é a dedicação de Josué na obra do Senhor, na obra de Deus. Nós temos eu separei alguns vídeos que nós pudéssemos conversar com aqueles que fizeram. Nós temos o Enzo, um intermediário lá de Porto Seguro, ele gravou um vídeo muito interessante. Nós temos a Wagner, que é uma jovenzinha. O Enzo e a Wagner fazem parte do grupo Semente Preciosa e fazem questão de dizer: eu faço parte do grupo Semente Preciosa. Nós temos duas irmãs, a Lara Medeiros e a Laura Medeiros, lá de Gaspar, lá em Santa Catarina. E nós temos aqui no Rio de Janeiro a nossa queridinha Sara, que com a sua coroazinha, ela gravou o vídeo. Nós vamos ver e depois nós voltamos. Amém? Amém. Ele nunca se afastava do meio da tenda que era a casa do Senhor. Amém. Meu nome é Wagner, sou de Semente Trancoso e faço parte do grupo de oração Semente Preciosa, que vai expor exposto da ciência. Ele nunca se afastava do meio da tenda, que era a casa do Senhor. E o texto nos confirma em Êxodo 33:11, que nos diz assim: e falava o Senhor a Moisés cara a cara, como qualquer fala com seu amigo. Depois tornou ao arraial. Mas o seu servidor, Josué, filho de Num, mancebo, nunca se apartava do meio da tenda. Amém? A paz do Senhor Jesus, irmãos. Êxodo capítulo 33, versículo 11. Responda: da onde Josué nunca se afastava? Da presença do Senhor, pastor. Leia Êxodo do capítulo 33, versículo 11 e responda: qual lugar que Josué nunca se afastava da presença do Senhor? A paz do Senhor. A pergunta dessa semana é:
de qual lugar Josué nunca se afastou? Da casa de Deus. Amém. Pai do Senhor. A pergunta da acessibilidade foi feita e foi gravado os vídeos da semana retrasada, porque domingo nós não tivemos os satélites, né? Mas o Pedro Almeida e o Benício responderam muito bem. Lendo Êxodo, capítulo 17, versículo 9. Por que Moisés escolheu Josué para lutar contra o inimigo? Porque Josué fazia o que Deus mandava. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. É com grande alegria que cumprimentamos amados irmãos com a paz do Senhor Jesus. A pergunta para o grupo de acessibilidade é: leia Êxodo, capítulo 17, versículo 9 e responda. Por que Moisés escolheu Josué para lutar contra o inimigo? A palavra do Senhor em Êxodo 17, 9 e 10 nos diz: pelo que disse Moisés a Josué, escolhe-nos homens e sai, peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do onteiro e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe disse, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. Josué obedecia a Moisés acima de tudo. Ele obedecia a Deus. Ele sempre foi um homem fiel e obediente. Por isso, Moisés o escolheu a Josué. A paz do Senhor Jesus a todos. Lembrar aos irmãos que as igrejas existem não é somente as crianças com transtornos, mas também nós temos os idosos, não é? Nós temos pessoas que conseguem responder. Levar os nossos cegos, né? As pessoas com baixa visão, a levarem essa intenção do grupo de acessibilidade. Nosso programa está encerrando. Eu agradeço, Gustavo, por mais essa gentileza de estar conosco. José Francisco Ezequiel. Haja nome, né? Só nome bonito. Só nome bonito. Agradeço vocês estarem conosco. Quem está nos vendo no YouTube, não esqueça de ativar a notificação. Nas redes sociais, Francisco, nós pedimos sempre curtir, compartilhar e comentar. Isso. Temos uma linha de comentário no nosso chat do programa. Logo mais à noite, nós temos aí o nosso culto aqui na Igreja do Leme e todas as outras. Lembrando aos irmãos que nas próximas semanas nós temos um encontro com a família, né? Isso. Vamos fazer tudo o possível para estarem juntos, levar nossas crianças para participar. Vale muito a pena. Amém? Amém. Se Deus quiser, domingo que vem estaremos juntos. A paz do Senhor. A paz do Senhor, paz do Senhor a todos.